Fernando, a Operação Lava Jato volta aí agora com a volta ao trabalho do Poder Judiciário, que deve voltar no próximo dia 1º, 2º de fevereiro. O que vai acontecer? Vão primeiro substituir o Teori? Você acha que vai ser simultâneo? Como é que vai ser? A impressão é que a turma de Curitiba está fazendo uma espécie de balanço, porque sabe que a operação vai entrar num outro momento e vai passar para uma outra esfera, que é a esfera do Supremo. Houve esse trauma da morte do ministro Teori, mas, aparentemente, as delações vão ser aceitas. Eu estava pensando nisso, quer dizer, parece que a ministra Carmen Lúcia vai dar aquela de treinador que vai bater um pênalti. É tão importante o pênalti que tem que ser o presidente do clube. A tendência, eu estou vendo aí, é que ela se encarregue e protocole as delações e isso ande para frente. Isso significa que o trabalho em Curitiba deve entrar num outro ritmo. Essa é a minha impressão. Vou acompanhar. Olha, eu acho que você está lembrando, para falar em delação também, que é o seguinte, aliás, até me surpreendeu. Mais um cidadão estaria montando, né, uma delação premiada. É o Marcos Valério. Lembra dele ou não? Marcos Valério é lá do antigo Mensalão. E teria já conversado com o Ministério Público para ver se ele também vai fazer as suas delações. Aliás, seriam duas. Tem o Mensalão Mineiro, que é do PSDB, e o Mensalão lá do PT, os dois. Mas o Álvaro Zanotti, ele está apurando isso para a gente. Álvaro, boa noite. Boa noite, Heródoto. Marcos Valério, o operador do Mensalão do PT e do PSDB, deve entregar nos próximos dias documentos de uma delação premiada ao Ministério Público de Minas Gerais. Segundo o advogado dele, serão 48 anexos com informações sobre desvios da campanha do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, que perdeu a campanha na reeleição de 1998. Valério também negocia delações com o Ministério Público Federal. Segundo a defesa do empresário, seriam implicadas cerca de 50 autoridades de vários partidos, dos poderes executivo, judiciário e legislativo. Valério foi condenado pelo Mensalão do PT a 37 anos de prisão e cumpre pena na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu volto contigo, Heródoto. Graças. Richard, nós pegamos aí uma época agora onde as denúncias ficaram mais, vamos dizer assim, menos, porque tivemos Natal, Ano Novo, depois tivemos o trágico acidente com o Teori. Isso, de certa forma, refletiu na área econômica? O pessoal está mais animado, menos animado, mais otimista, menos? Que avaliação você faz? O mercado está em estado de compasso, né? Aguardando qual vai ser a dinâmica da Lava Jato, principalmente no núcleo político, né? Depois desse incidente com o ministro do Supremo. Mas, se a gente for pegar os dados mais recentes, por exemplo, um quentinho, fresquinho, o índice do consumidor voltou a subir e recuperou praticamente tudo que ele tinha caído nos últimos meses. Por quê? Já foi captado um maior otimismo com a queda da taxa de juros, a queda na inflação, o índice de confiança da indústria também. Então, assim, a economia, independente disso, ela já está começando a retomar aquele caminho que a gente experimentou no meio do ano passado, que as expectativas estavam melhorando e as coisas... todo mundo falando, já está saindo do fundo do poço, a gente está revertendo e finalmente sairemos da recessão. Então, a expectativa é que passando o primeiro trimestre desse ano, depois de março, a gente já começa a sair da recessão no Brasil. Bom, vamos acompanhar. Outro assunto importante. O presidente dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, assinou nesta quarta-feira uma ordem para a construção do muro. Aliás, o muro tem uma parte já pronta. O muro é na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Em uma rede social, Trump disse que é um grande dia para a segurança nacional. A construção do muro é uma das principais promessas de campanha do republicano. Donald Trump quer aplicar novas normas sobre migração e segurança das fronteiras. Além dos documentos referentes ao muro, o novo presidente também assinou uma ordem executiva para bloquear fundos federais para as chamadas cidades santuário, que protegem imigrantes sem documentos da deportação. Segundo Donald Trump, as medidas assinadas por ele hoje vão salvar milhares de vidas e bilhões de dólares. That will save thousands of lives, millions of jobs
and billions of dollars. Em seu discurso para a imprensa, o presidente focou que uma nação sem fronteiras não é uma nação. A nation without borders is not a nation. E defendeu novamente a construção imediata de um muro na fronteira com o México. We'll begin immediate construction of a border wall. Ao final de sua fala, o republicano ressaltou a promessa de que vai ser um presidente para todos. And I will be a president, I promise you, for everyone. E que com suas ideias, não há nada que eles não consigam alcançar como americanos. Then there is nothing we cannot achieve as Americans. Olha, Leandro, me lembrou um discurso assim muito nacionalista. Nós somos o máximo. Nós, segundo o Trump, né, como americanos, somos capazes de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma coisa a gente não pode reclamar dele. Talvez seja o único governante executivo do mundo que está cumprindo as suas promessas. Não escondeu. As piores promessas, diga-se. Mas ele não escondeu. Não escondeu, quer dizer, de repente você sabe que tem um palanque e tem o governo. Ele não, ele continua no palanque, ou trouxe o palanque para dentro do governo. Essa história do muro, por exemplo, no momento em que o mundo tenta derrubar muros, fazer um muro na fronteira, com esse argumento de que vai aumentar a segurança dos Estados Unidos, porque todos os mexicanos são traficantes em potencial ou estupradores em potencial, isso é um absurdo. Só que ele vai fazer, são 1.000 milhas, quer dizer, 1.600 quilômetros de muro, porque as outras, ou já tem uma parte já construída, a fronteira toda chega próximo de 2.000 milhas. Mas tem rios, tem fronteiras naturais aí, você desconta um pouco dessa conta, e tem já uma parte do muro construído. Vai custar 30 bilhões de dólares, quer dizer, por hora, ele só está botando a mão no bolso. Quer dizer, vai fazer austeridade. Mas quando ele falou que o México vai pagar isso ou de um jeito ou de outro. Quer dizer, tapa? Eu gostaria de saber o que vai... O presidente do México, o Peña Nieto, vai se encontrar com ele na semana que vem, certamente vai discutir isso. Porque também houve um golpe, ele vai acabar com a NAFTA, né? Quer dizer, um acordo que inclui o México e o Canadá. Então, vão ter muito o que discutir. Agora, ele fala, quer dizer, é um mundo meio fantasioso do Donald Trump, ele fala que vai descontar isso de benefícios que o México teria nas relações comerciais com os Estados Unidos. Eu não sei como se faz isso, como se faz essa contabilidade, vai deixar de pagar o México, o que o México... Bom, enfim, isso ainda é discurso, isso ainda é palanque. A ver... É uma obra que, segundo os próprios cálculos dele, leva 5 anos. Quer dizer, o Trump está imaginando que ele vai durar mais que um mandato. Já né? tem até o slogan, né? Já tem o... Então, enfim, a ver. É mais uma medida que ele está tomando várias medidas. Essas executive orders, que são decretos-leis, né? Mostram que ele não confia no Congresso. Primeiro, que ele está dizendo, quem manda aqui sou eu. Segundo, ele não confia no Congresso. Porque o Congresso, embora seja no Senado e na Câmara dos Representantes, seja na maioria republicano, o Congresso e os congressistas têm agendas outras do que o presidente da República. Tanto que o Congresso conseguiu bloquear muito do que o Obama queria fazer. Então, por via das dúvidas, o Trump vai atropelando e vai fazendo o que ele acha que tem que fazer através de decretos-leis. Por falar em Congresso, como o Nilano lembrou muito bem, a partir do mês que vem, agora em fevereiro, o Trump ele vai ter um grande teste que está até fora do radar de todo mundo. Os Estados Unidos ele tem um teto para a dívida, né, que atualmente é de 20 trilhões de dólares.
Ele foi suspenso em 2015, esse teto não estava valendo, porque estava passando por uma crise e o Obama não conseguia aprovar no Congresso. E foi suspenso até março, né? Que começa a valer a partir de agora. Então, a partir de março, começa a valer de novo esse teto para ele. E como ele está fazendo uma série de promessas de cortar impostos, reduzir impostos de pessoa física, das empresas, então vai aumentar, tende a aumentar o déficit fiscal americano e também o endividamento. Então, a questão é, que mágica que ele vai fazer? Aonde ele vai cortar esses gastos? Como é que ele vai negociar com o Congresso a ampliação desse teto da dívida? Então, agora em fevereiro é um grande teste para a gente sentir, né? Quanto é que vai ser o valor da dívida? Vai 20 trilhões de dólares. André, vamos colocar então aqui o primeiro... Vamos lá. De uma forma bem simples, o que é a tal dívida pública? Quer dizer que o governo, ele gastou mais do que arrecadou. Vamos voltar com a primeira Volta a telinha? primeira, é. Volta a primeira, André, por favor. Então, ele gastou Aí. mais do que arrecadou e precisou pegar dinheiro emprestado. Então, ele emite um título que promete determinado rendimento e pega o dinheiro emprestado. Então, cada título que ele emite é a dívida pública. Foi divulgado hoje que a dívida pública, ela está cerca de 3,11 trilhões de reais. 3 trilhões de reais. Isso, dívida interna De e reais. externa. Não, mas não é nada perto da dívida americana. Você falou agora há pouquinho, eu falei, vamos decorar a dívida americana. Sabe qual é a diferença? É o taxímetro, né? O nosso é a bandeira 8 e lá estão na bandeira 1, porque o juro é 0,75 e aqui está 13. Tá, espera um pouquinho só. Bom, desculpa eu ter interrompido. Então, a nossa dívida de 3 trilhões, como você disse... Aí, aquela conta que você gosta, né? Se dividisse pela população brasileira, que hoje está estimada em 207 milhões de brasileiros, quanto cada brasileiro deve, né, dessa Ao dívida? nascer. 15 mil reais. Você nasce devendo 15 mil? Só que aí tem essa é só parte da história, Heródoto. Tem uma outra parte que é o seguinte, esses dados que são divulgados normalmente pela mídia, eles só contemplam os títulos que estão fora do Banco Central. Porque tem título do Banco Central? O Tesouro Nacional emitiu uma série de títulos e colocou na carteira do Banco Central, que ele usa... E é dívida também? É dívida porque são títulos do Tesouro Nacional. E ele usa para regular a liquidez da economia. Quando está muito dinheiro em circulação, ele retira, vendendo títulos. Vamos ver quanto que é dá uma a virada na diferença. tela, então, André, para nós aqui olharmos a quantidade. Eu pensei que a dívida era só de 3 trilhões. Não, então essa é só parte da história, tanto que o próprio Banco Central... É esse aqui ou não? Quando o Banco Central divulga o comunicado, ele fala dívida fora do Banco Central. Quando a gente vê na mídia, eles não colocam essa denominação. É verdade. Então, a dívida pública total, na verdade, é de 4,4 trilhões de reais. Por quê? Dentro da carteira do Banco Central tem 1,3 trilhões de reais em títulos do Tesouro Nacional. E Tesouro Nacional... Falando da forma mais simples, quem paga a conta dele somos todos nós. E se a gente fizer a mesma conta e dividindo pela população brasileira, sobe dos 15 mil para 21 mil reais. Então, imagina todo brasileiro que nasce, ele já nasce devendo 21 mil reais. E não 15, como nós falamos. Ele está pagando pelo erro das gerações anteriores, porque a dívida, um dia, ela vai ter que ser paga, né? Lógico. Então, você vê que realmente... Isso é um dado importante. Então, acho que a mídia deveria ter cuidado na hora de divulgar e mostrar o que é a dívida total e o que é aquilo que está fora da carteira do Banco Central e o que está na carteira do Banco Central. A partir desse momento, a gente enxerga a dívida pública total. E aí eu te falo, adivinha que indicador que os investidores estrangeiros mais olham é justamente essa, dívida total. Obrigado. Olha, rapidamente queria dizer o seguinte, a notícia da Folha. O governo vai anunciar na quinta-feira o déficit total da Previdência Social do ano passado, que você já comentou aqui conosco. 150 bilhões de reais. 150 bi de déficit da Previdência Social. E aquela discussão se Seguridade Social é a mesma coisa que aos poucos a gente está explicando aqui para o nosso público. Mas vai para 150 bi e, obviamente, a gente vai ter oportunidade de ver isso aí melhor. Outra questão também é o seguinte, você conhece a Transparência Internacional? A gente já trouxe, inclusive, representantes aqui. Pois é, eles divulgaram agora aquele estudo sobre o nível de corrupção. Eles divulgam sempre. Né? E o Brasil, então, eu achava que o Brasil ia ficar numa situação melhor. Não, ele ficou numa situação pior, porque as coisas foram divulgadas e nós acabamos, então, caindo 3 posições, para pior. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui no nosso ranking. 176 partidos, então, quanto melhor o país situado no ranking, menor é a percepção de corrupção por seus cidadãos, tá certo ou não? 176 países. Vamos ver, então, o ranking dos melhores, para que a gente possa ter uma ideia, então, onde a corrupção tem menos condição de se desenvolver.
Vamos mudar então a tela, André, para a gente colocar o primeiro grupo de países aí, que seria então a corrupção pelo mundo, na nossa tela número 2. Isso é bastante importante, porque isso também, obviamente, chama a atenção, né? Vamos lá. Então, bom, a corrupção no mundo. Onde é que não tem corrupção? Dinamarca. Olha que Nova legal. Zelândia. Pouquinho aqui de corrupção na Nova Zelândia. Pouquinho de corrupção na Finlândia e pouquinho de corrupção na Suécia. Na Suécia. Tá certo? Esses são os 4 onde... Esse aqui está empatado, inclusive. Olha que coisa curiosa. Empatado em primeiro lugar. Né? Bom, agora coloca a outra tela, né, para a gente ver outras bandeirinhas. Para você olhar minha cola, porque eu não conheço outras bandeirinhas lá. Essa eu sei, né, André? Pô, a bandeira do Brasil eu sei. Pô. Bom, então vamos lá. Mas eu não sabia, por exemplo, que atrás de nós está a Bielorrússia. Era um daqueles países antigos da União Soviética, não é isso? Está junto, né? Estamos empatados aqui. Tem um ditador, né? Então... tem ditador lá em Bielorrússia? Não sabia, não. Depois nós temos a China. Depois, né? E o país onde eu estive recentemente, a Índia. Né? Que também estão empatados aqui, China e Índia. Curiosamente, são 2 países de grandes populações. Aqui com bi e 300, aqui um bi 200, vai por aí afora. Bom, mas vamos colocar agora o pessoal que está no fundão lá. Aquele pessoal onde você não consegue fazer nada se não der uma graninha por fora. Olha esses 3 aí. Primeiro, esse aqui está envolvido numa guerra civil, né, fratricida lá, genocida de parte a parte, é a Síria. O outro paizinho aqui é aquele que fazia parte do eixo do mal. Coreia do Norte, tá certo? O outro paizinho que vem abaixo é o Sudão, que é um país africano, como você sabe, está no sul ali do Egito. E, finalmente, em último lugar, onde a corrupção realmente é uma praga de todo lado, é a Somália. Né? Essas são a Somália. Agora, eu pergunto a vocês o seguinte... Leandro, nós estamos numa posição confortável, desconfortável? Desconfortável, né? Confortável, já? Desconfortável. Desconfortável. Porque, sobretudo porque estamos caindo, né, no ranking. Eu acho que tem a ver com a percepção. Num certo aspecto, é positivo saber que as pessoas estão cientes de que o quadro é triste, de corrupção. Então, quer dizer, não é um valor objetivo que tem mais corrupção. É um valor subjetivo de perceber que há corrupção. Então, nesse aspecto, tudo o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos, de revolver toda essa lixeira, né, é positivo, mas piora a nossa situação no ranking. E estamos mal acompanhados, né? Mal acompanhados. Você falou Bielorrússia, eu não sabia que tinha ditadura. Né, tem um governante que não sai do poder. Para mim, isso é uma ditadura, né? E o impacto econômico muito ruim, né, para os países que têm essa percepção e também a corrupção instalada, é o chamado capital social daquele país. O que é o capital social? É aquele estoque de crenças, ou seja, as pessoas, elas param de confiar uma nas outras e param de cooperar entre si. E a história já mostrou que, economicamente, o melhor arranjo é a cooperação. Então, você vê que esses países que têm essa percepção menor de corrupção, a população um confia no outro, eles têm mais cooperação entre si, e isso traz um ganho econômico no final também para fechar negócios, contratos. Isso, né, Richard, do ponto de vista das relações internacionais também, quer dizer, dos contratos internacionais, isso prejudica muito, né? Quer dizer, o investidor fala, bom, vou ter que ir lá, vou ter que dar uma propina, uma grana aqui do lado e tal, como eu vou lidar com isso? É uma situação que, é o exemplo da China. A China é um país, do ponto de vista, digamos, ético, muito novo, né? Quer dizer, um país que saiu de um socialismo, de um comunismo, para um capitalismo. Então, eu acho que a China, por exemplo, está vivendo um momento parecido com aquele que a Rússia, logo depois da União Soviética, viveu. Quer dizer, aquele negócio de novos grupos aparecendo, muito magnata e corrupto, enfim. Então, é um processo que a China está vivendo e é interessante que esteja ali ao lado do Brasil, né? Ok, bom. Para a anistia, os casos de corrupção que você viu aí, vêm sendo analisados, né? E são, obviamente, importantes, revelados, então, no mundo todo. Aqui no Brasil, Lava Jato, que eu falei para você agora há pouco, tiveram influência, como disse na abertura, também da piora da percepção. Contudo, a transparência parabenizou o Brasil, porque nós estamos fazendo um combate à corrupção. E, obviamente, todos nós queremos que esse combate seja
amplo, aberto e restrito para que a gente olhe tudo o que acontece atrás do biombo. Que é onde nós estamos na frente do biombo. Queremos saber o que estão fazendo, qual é a sacanagem que estão fazendo atrás do biombo com o nosso dinheiro. Bom, por falar em fiscalizar o nosso dinheiro, a nossa equipe aqui hoje, de jornalistas, descobriu um programa de computador que fiscaliza os gastos dos deputados federais, feitos com aquela verbinha indenizatória que eles recebem, de 30, acho que é 35 mil reais, para pagar, eu falei hotel, uma viagemzinha, um almocinho de 20 pau, por aí afora. Isso gerou 680 denúncias. É um computador, é um programa de computador, tá certo? Que mostra e as pessoas podem ir lá olhar. Vamos ver aqui. O programa é chamado de Robô Rose. Ele analisa as notas fiscais de prestações de contas que os deputados colocam no portal da Câmara na internet. Além disso, faz o cruzamento de informações de bancos de dados públicos, como, por exemplo, o da Receita Federal. Com o número da nota fiscal do parlamentar, os idealizadores do projeto verificam as informações fornecidas, como, por exemplo, se o restaurante no qual o político almoçou existe de fato. Após checar as informações, o grupo encaminha a denúncia para a administração da Câmara. Os idealizadores do projeto são profissionais de várias áreas, entre elas de sistemas de informação e comunicação social. Eles decidiram criar a ferramenta para verificar os casos de mau uso do dinheiro público. Para tornar a ideia uma realidade, eles contaram com uma vaquinha digital que arrecadou 80 mil reais. Agora, eles esperam arrecadar mais 45 mil reais para continuar com o trabalho. Você acha que os deputados entrariam nesse crowdfunding, que estão nessa vaquinha aí, né, Ana? Gostaria de saber se tem muita nota fria aí. Deve ter muita nota fria aí, né? Nota fiscal fria. Apesar de nós estarmos no verão, que tem de nota fria aí, não está escrito. Eu gostei do nome Serenata do Amor. Tem o Serenata do Amor. Eu gostei do Até nome. É um nome cândido, é um nome doce, romântico. Você entra ali e tal. Acho que era o nome de um chocolate, não era não? Serenata do Amor? Acho que era. Deve ser, tudo doce e tal. Isso. De repente tem surpresas amargas aí pelo caminho, né? Mas é importante, né? Porque, quer dizer, hoje transparência é internet. Quer dizer, você ter... Usar a tecnologia a nosso favor, né? Para fiscalizar e cobrar. Acho muito interessante. E de a gente compartilhar com as pessoas coisas corretas, né? Não vamos compartilhar coisas que não são corretas. E as pessoas receberem aquilo e achar que é outra. A gente tem visto várias barbaridades aí compartilhadas, são absolutamente inverídicas. Então vamos, né, colocar os quatro pés atrás quando a gente receber uma coisa dessa. Era da pós-verdade, né? Pós-verdade. O prefeito eleito de Imbu, que é pertinho aqui, Imbu das Artes, Ney dos Santos, do PR, não compareceu na própria cerimônia de posse. Olha que gozado, o homem faltou hoje cedo. A justiça tinha liberado a diplomação dele na última semana. Mesmo assim, ele corria o risco de voltar para o Chilindró. Então, ele não foi. Ney Santos está foragido desde dezembro. Ele é suspeito de associação com crime organizado, tráfico de droga, etc. E curioso, ele se elegeu com 79% dos votos do povo. Aí vai dizer, vou colocar um cara desse lá. Aí, não sou eu, é a justiça. E mais, além do prefeito, a maioria dos vereadores também não foi na sessão.